Ok, estamos no ar. Vivi com você. Legal. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Jael Master do TNT e do SWAT, né? O TNT é um time que ele já está junto já faz um bom tempo. O SWAT é um time relativamente novo, né? Praticamente iniciou também junto com a pandemia. Então, a gente compartilha também dessas dores que o pessoal está sofrendo aí. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a experiência que eu estou tendo, né? Os ganhos que a gente vem tendo também. Vamos lá. Então, pessoal, queria citar alguns desafios que nós já tínhamos na fábrica e eles vêm se tornando mais pertinentes agora que a gente está home office também, né? Como garantir o comprometimento com a entrega, conhecer o capacity do time, né? As pessoas em home office, elas tendem a produzir mais. Então, o capacity também é melhorado, então é uma coisa que a gente tem que também conseguir entender. A sinergia entre os membros do time mesmo havendo turnover, né? Mesmo em momentos como que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente tem rotatividade, né? Gente contratando. Então, garantir que novas pessoas que entrem no time ainda mantenham a sinergia é algo muito importante. E conseguir encantar o cliente apesar de estar remoto. Como que eu acho que a gente garante o comprometimento da entrega aí? Na minha concepção, é através de stable teams. Segundo Michael Gervin, o melhor indicador de sucesso, né, de um time não é a inteligência, não é as habilidades técnicas, né, mas sim a segurança. E o que faz as pessoas se sentirem seguras? Quando elas trabalham juntas por um período de tempo longo, elas desenvolvem essa segurança e essa confiança. Né? Então, times estáveis, as pessoas têm um senso de pertencer, né? É nisso que a gente acredita. Então, nesse senso de defender uma marca, o time estável, ele conhece seu capacity de entrega, então ele não assume desafios que ele não consegue cumprir. Né? Ele conhece seus pontos fortes e fracos, então o time consegue se blindar para não expor, às vezes, os pontos fracos do time. Possuem acordos, como qualquer comunidade, para uma boa convivência, né? É multidisciplinar, embora tenhamos alguns perfis que são mais back e front, a gente incentiva que as pessoas sejam full stack, né? Para que a gente consiga atingir uma performance completa do time também. E o time é altamente colaborativo. Comecei agora, o que faço, né? Para os times que estão começando agora e já estão home office, o que eu faço? A Liga Ágil, ela tem uma das ferramentas, né, para os times que estão iniciando aí, que é o Team Setup Map, né? O Alex, ele já pincelou isso no webinar que ele fez, né, que basicamente o time, ele precisa defender uma identidade, né, ele acreditar no propósito e na missão dele. Então, para a gente conseguir ter times estáveis, a gente precisa ter times batizados, podemos dizer assim. E só stable teams resolve? Na minha concepção, só stable teams não resolve. Na verdade, é uma combinação de stable teams com liderança. E quem é o líder do time? A gente tem diversos papéis de liderança dentro do time, né? O Product Owner está muito mais relacionado à liderança de negócio, o Tech Lead à liderança técnica. O time, a liderança é focada na solução e o Scrum Master, ele está direcionado à liderança do time. Então, o que a gente espera de um líder, né? O que o pessoal, isso aí todo mundo acredito que já conhece, que é o papel de facilitação, de compartilhar, de proteger, recompensar, encorajar. Mas hoje o que eu vou reforçar bastante é a questão de proteger, né? Proteger é dar segurança. Então, é mais do que isso, é ter empatia pelas pessoas que estão ao seu redor. Né? Quando as pessoas sentem seguras, elas confiam. Então, uma mensagem aí para os líderes: engaje as pessoas liderando pelo exemplo. Se comprometa, coloque a mão na massa quando possível, se o time precisar. Por exemplo, a gente participou do More Room, né, no SWAT, na semana passada, né? E assim, mesmo não sendo técnica, eu fui lá e ajudei o pessoal a testar, estive com eles. Então, assim, eles precisam sentir que
que o líder é membro presente do time e está ali para contribuir, né? O líder também tem que ter claro o papel de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Incentivar o time a ter empatia pelo cliente. Muitas vezes o cliente ele passa por algum momento estressante e acaba descontando no time. Só que a gente precisa incentivar cada vez mais o time a ter empatia, porque quando a gente tem empatia, a gente não quer decepcionar as pessoas que a gente gosta. Então, a empatia, ela traz muito isso, né? Mostrar o valor de entrega. Um time que tem missão, ele precisa ter bem claro no que ele está contribuindo, né? Incentivar feedbacks positivos e construtivos para o processo de melhoria contínua, isso é crucial. Comemore as vitórias, exponha publicamente os resultados do seu time. Isso é extremamente importante para o time. Porque, assim, melhor que o feedback individual é um feedback compartilhado. Aqui na Cadmus, a gente usa uma rede social Workplace, e lá a gente compartilha as nossas vitórias também. Então, é muito importante para o time desenvolver um processo de orgulho da marca que ele tem, o líder ele expor essas vitórias também. E por último aqui, e não menos importante, na verdade, eu acredito que seja mais importante, é ser grato, né? Não é porque uma pessoa está presente do seu time que ela faz mais que obrigação. Na verdade, se você quer alguém que cumpre a obrigação, você quer uma pessoa tarefeira, né? E na verdade, a gente quer pessoas que contribuam, que agreguem valor estrategicamente para o nosso negócio. Então, se essas pessoas estão contribuindo, a gente precisa ser grato. E aí, aqui eu abordo algumas ferramentas, só algumas, porque a gente tem pouco tempo, né? Dentre elas, o Persona Mapping e o Moving Motivators. Essas ferramentas nos ajudam a ter empatia e a conhecer os pontos fortes e fracos das pessoas, tanto que entram no time, quanto as que já estão presentes também, né? Então, ele ajuda a gente a criar empatia pelas pessoas. A gente conhece, porque assim, seria muito invasivo se a gente chegasse em alguém novo e perguntasse: quem é a sua família? Né? Qual é o seu sonho ou meta? Mas se você tem essa ferramenta que já te possibilita essa aproximação, você acaba criando vínculo com a pessoa, porque você descobre quem é a família dela, como é composta, quais são os sonhos dela, o que motiva essa pessoa. O que desmotiva também, porque você tem que evitar as coisas que desmotivam, porque você quer times engajados, né? Você não quer ter turnover, você quer que as pessoas fiquem no time. Então, tá atento a isso é muito importante. E aí eu mencionei aqui também, mapeie o perfil do time, né? Que é encontrar uma média aí entre todos os perfis do que é importante para aquele time. E aí, uma mensagem que eu deixo aqui é: contrate pessoas de acordo com o perfil e valores do time, inclusive perfil de motivação, né? O nosso RH trabalha bem junto com a gente quanto a isso, porque é crucial que novos membros do time já entrem e possuam o mesmo perfil e valor que a gente quer. Assim a gente mantém a sinergia do time, né? Mantém o time engajado mesmo com essas mudanças. Apoia o time a ter autonomia, né? O Delegation Poker, ele ajuda muito a gente a mapear isso, porque muitas vezes o líder, ele pensa, queria que o meu time tivesse iniciativa, e o time pensa, queria que nos dessem mais autonomia. Mas, na verdade, em nenhum momento eles alinharam a expectativa, né? Então, um fica esperando do outro e ninguém faz nada. Então, assim, essa ferramenta apoia bastante para times que estão ainda nesse processo, né? Se você acredita que o time não está atendendo a sua expectativa, acho que é um bom momento para bater um papo, para fazer um delegation board, para identificar e dar autonomia para o time também. Existem outras ferramentas também, né? Como eu disse, eu abordei algumas só aqui, né? Como plataforma de Merit Money, que a gente tem aqui de Cointu, que é para reconhecimento, e Celebration Board, que é para celebrar as vitórias também. E aqui, por último, e não menos importante, utilize as métricas a seu favor, né? A Thaís vai falar de forma mais abrangente no webinar da próxima segunda-feira. Mas, basicamente, as métricas guiam resultados, né? Então, o líder ele precisa conhecer o capacidade do time, avaliar, fazer uma projeção da entrega, ver se há risco, né? Para conseguir antecipadamente bolar um plano de ação, ou até mesmo alinhar a expectativa com o cliente.
E através da métrica também um líder ele consegue identificar as disfunções do time, né? Suponhamos que alguém não está entregando ou está entregando menos, a gente tem que entender se a pessoa está com algum problema pessoal, enfim, possibilita uma forma de apoiar. E com as métricas a gente vai conseguir ter essas visões mais detalhadas, né? Eu mantive aqui uma mensagem do Roberto Brasileiro, que é um time sem métrica é igual um carro sem farol, uma estrada à noite. Então, vamos à fórmula do sucesso. Como garantir o comprometimento com a entrega, né? Na minha concepção, a segurança, né, que a gente já abordou aqui durante toda a apresentação, que vem baseado na segurança do stable teams, com a liderança forte, gera confiança. Pessoas que confiam se comprometem. E as pessoas que se comprometem entregam. E por último, eu vou deixar uma frase, uma reflexão. Uma equipe é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Vou abrir para perguntas agora. Legal, Vivi, foi bacana. Pessoal, comentários, perguntas, lancem aqui no chat. Vamos interagir. Vivi, em um momento você faz um comentário sobre o Persona Map e para conhecer uma pessoa, mas e se eu já tenho um time com quem eu rodo há um tempo, como é que funciona? Essa ferramenta me ajuda também? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem, né, os times aqui na Cadmus, a gente já tem um manual também, né? Agora a gente está com eles digitalmente através do Google Teams, né? Onde a gente já mapeia em times já estruturados. Geralmente a gente aplica uma dinâmica, né, em que as pessoas mesmo aplicam a entrevista mutuamente, né, e assim até agiliza esse processo. E depois a gente documenta isso no manual para que as próximas pessoas que entrem, já identifiquem pontos em comum também. Legal. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui mais relacionada à métrica, que talvez faça mais sentido ainda no webinar da semana que vem, mas acho que a gente pode pincelar de alguma forma. Diz aqui como garantir métricas numa equipe que trabalha com Kanban e atende várias frentes variadas de serviço. É possível isso? Acredito que sim. Quando a gente fala em story points, né, enfim, capacity, em estimativa PMG, a gente consegue, tendo as mesmas pessoas, a gente consegue dimensionar o quanto aquelas pessoas entregam, né, seja em story points ou em tamanhos. E mesmo com demandas variadas em projetos mesmo, a gente tem muito essa sensação, né? Às vezes a gente tem vários projetos rolando ao mesmo tempo. E a velocidade do time, ela não muda, ela continua a mesma. Então a gente consegue sim se basear nisso. Boa. O Alex está perguntando aqui, olha, Vivi, muitos perguntam para nós quanto tempo um time precisa para dizer que já é estável e tem boa maturidade. O que você diria a respeito? Na verdade, a gente trabalha, né, com radar. A gente faz uma revisão a cada 6 meses, né, para entender em que nível de maturidade o time está. Né? Mas o time ele consegue, e o líder também é responsável por fazer essa autoavaliação, eu acredito, continuamente, né? Entender se a gente está no caminho certo, né? A gente, geralmente, durante o radar, a gente já sai com planos de ação para melhorar essa questão de maturidade. Tem muito time que acredita, muitas vezes, eu passei por esse processo também, né, lá atrás, que é acreditar que você está maduro, mas na verdade ainda você não está. Então, assim, é um processo extremamente construtivo, né? O time vai aos poucos adquirindo a maturidade, não é algo que o time nasceu hoje, imediatamente já consegue, mesmo com pessoas pleno, sênior. Eu acho que é algo que você vai ganhando aos poucos, aprendendo com os erros, é o processo de melhoria contínua mesmo. Legal. A Angélica está perguntando, né? Uma das disciplinas que os times costumam sempre ignorar, né? Ou às vezes esquecem quando estão analisando o backlog, é a análise de riscos. Você acha que essa disciplina de alguma forma influencia na garantia da sprint? Ainda mais nesse momento remoto que nós estamos? Acredito que sim. Acho que algumas boas práticas a gente tem que trazer, né, do que já dava certo antes.
E eu acho crucial, sim, a gente analisar os riscos que a gente tem, até para a gente ser mais cauteloso, né? Trazer métrica é justamente em parte trazer essa questão de análise de risco também, porque principalmente num time novo, como é a nossa operação que a gente iniciou no SWAT recentemente, a gente trabalhou com muitas incertezas. Então, a gente teve que usar a métrica ali, acompanhar diariamente, ver se a gente estava no caminho certo para que a gente conseguisse garantir a entrega. Legal. Tem a Ana está mandando um parabéns aqui e em algum determinado momento você falou sobre a necessidade de alinhar as expectativas e ela diz, conta pra gente um pouco sobre esse processo de alinhamento de expectativas na prática. Tá, tem um dos nossos valores que na Cadmus a gente tem, que é a clareza, né? Eu acho que a partir do momento que você é claro com o time mesmo, ele vai exigir isso, digamos. Então, é algo que possibilita que você entre em sinergia também, porque se o time tiver alguma dúvida com relação ao alinhamento, e não existe momento, certo, para isso, eles podem perguntar a qualquer momento. Então, se você dá abertura e age com clareza, eu acho que o time vai até você para definir esses itens também. E aí, é uma coisa interessante, que no TNT, a gente descobriu que a gente não tinha necessidade de um delegation board, por exemplo, porque o time já sabia exatamente o que era esperado dele. E esse processo foi adquirido através da clareza, entendeu? Legal. O Ronaldo da Doratex está perguntando aqui, né? Ele está colocando, olha, a produtividade ela é maior quando nós estamos remoto. E isso parece bastante claro para nós que somos de TI. Mas como é que podemos levar isso para o restante da empresa? Que agora, somente agora, várias empresas começaram a aderir ao home office. Então, eu acho que a gente deve começar a vender isso como um ganho de performance, sim, né? Sem esquecer também do bem-estar das pessoas também, né? Uma coisa que a gente tem cobrado bastante é respeitar o limite das pessoas, então, o momento que ela precisa se desligar, né? Ter um momento de descompressão. Foi algo que eu não trouxe aqui na apresentação, mas acho extremamente pertinente, que são ações que a gente precisa incentivar, é que o time faça happy hour remoto, enfim, faça um momentinho de café, aquilo que já ocorria, né? Porque, embora a gente está falando de pessoas dedicadas em casa, elas aumentam a performance, mas a gente não pode perder a empatia, a segurança e a confiança que o time já tinha. Então, a gente não pode arriscar um pelo outro. Então, eu acredito que incentivar esses momentos de descompressão, a gente não perde a produtividade, mas sim ganha em segurança e empatia do time. E a gente Legal. pode vender dessa forma. Tem uma pergunta interessante do Vitor aqui, ó. Como você está fazendo para sentir a motivação dos membros estando todos remotos? Legal. A gente tem na verdade, a gente usa, né, através do Google Teams, o Nico Nico. Então, a gente incentiva que as pessoas, diariamente, elas acessam lá e colocam como estão se sentindo. Isso dá para a gente um radar de como a pessoa se sente naquele dia. Então, se a pessoa começa a colocar carinhas bravas ali, você sente que está precisando dar uma atenção especial nisso. Mas eu acredito que, além do Nico Nico, o Agile Master que participa de Daily, que está bem próximo do time, você consegue, né? Foi aquilo que eu falei, né? Como a gente está falando de comunidade, de equipes estáveis, você conhece a pessoa a um nível de perceber quando há um problema. Então, o Nico Nico apoia, mas o líder tem que estar sempre atento a ver esses pontos, assim, ver quando acontecer, perceber, entendeu? Bacana. Tem uma outra pergunta bastante interessante aqui do Leandro. Olha, como você constrói confiança rapidamente? E como é que você se mostra mais agradável e confiável de uma maneira genuína? Olha, eu acredito, como eu já tinha mencionado, o Persona Mapping, ele já vai dar essa abertura para você se aproximar da pessoa. Porque, assim, a maior dificuldade inicialmente é a aproximação, né? Como eu me aproximo sem invadir a privacidade da pessoa.
Então, eu começaria pelo persona mapping. Ali vai ajudar você a ter empatia. E é legal você realmente bater um papo, não falar só da pessoa, né? Quando a pessoa falar, minha família é formada assim, assim, comenta um ponto da sua também. Quando ele falar de uma curiosidade, faça você a mesma coisa. Comente uma curiosidade sua. Então, seja aberto nessa conversa, que ali vai começar a gerar empatia, e a empatia vai gerar confiança. É algo que vai vir automático. E assim, para gerar confiança proteja o time, blinde o time. Quando o time precisar, esteja lá. Porque o líder, ele não pode se isentar, porque se ele se isentar, o time para de confiar nele. Então, todo o processo de confiança está muito baseado, na minha concepção, na empatia e na segurança que os membros sentem com o líder. Bacana, tem uma pergunta do Genari aqui que é também interessante. Olha, de tudo que você já aplicou, o que foi mais efetivo para gerar essa unidade no time e para criar empatia pelos membros do time e como isso de alguma forma auxiliou na entrega que fizeram? Ah, se eu vou falar eu acho que uma das dinâmicas, eu acho que mais contribui, né, nesse processo aí, tanto de empatia, melhoria contínua, e que contribui para a entrega, né, é a retrospectiva, né? Por mais que a gente já desenvolva empatia, confiança através do persona mapping e motivator, nada como uma boa retrospectiva, né? E o líder, ele tem que saber a retrospectiva que ele vai aplicar também, né? Você tem que saber identificar o momento que o time está e o que você quer atingir, o que você quer que o time reflita naquela retrospectiva. Então, acho que a minha cerimônia favorita é a retrospectiva justamente por isso, porque a gente entra num processo de melhoria contínua a partir disso. E é uma coisa que, como você já colocou, a gente insiste em falar sempre da retrospectiva, né? Ela que aponta Uhum. para a melhoria contínua, mas às vezes ela ainda é uma cerimônia, por vezes, ignorada, né? O pessoal ainda foca mais na entrega, foca mais no que tem para fazer e se fez ou não, mas não olha como estamos fazendo, né? E isso é o que gera a melhoria contínua. Muito bom. Uhum. Tem uma outra aqui da Patrícia. Você indica alguma plataforma? Você conhece alguma plataforma que permita o acompanhamento dos times em tempos de home office? Sim, a gente está, na verdade, já atuando, né, utilizando a plataforma do Google Teams, né, que é uma plataforma que a Cadmus utiliza. Nela, todas essas ferramentas que a gente já comentou aqui durante a apresentação, a gente possui elas lá, né, elas dão uma visão de indivíduo e de time como um todo. É por lá que a gente está fazendo o acompanhamento do Nico Nico, das retrospectivas, dos radares, então ele permite um acompanhamento bem abrangente. Legal, tem uma pergunta interessante do Carlos aqui também, olha. Medir a velocidade não pode ocasionar em um time tarefeiro, ao invés de um time que foque no valor e no comprometimento com os objetivos estratégicos da organização? Essa é a pergunta 1 dele, e ele emenda. Como fazer com que o time se comprometa com o valor da entrega se ele é cobrado pela velocidade? Vamos lá. Concordo também com a sua afirmação na questão. Temos que tomar muito cuidado na hora que a gente mede velocidade, na verdade. Porque indiretamente, a gente vai estar acompanhando pelo capacity do time. Até para você identificar a disfunção, você precisa saber, em média, o quanto a pessoa costuma entregar, né? Para você identificar se ela está passando por algum problema, se ela precisa de algum apoio. Então, assim, mas para o time, eu acho que o líder em si, ele não precisa transparecer isso para o time. Ele deve acompanhar, mas não fazer com que o time fique preocupado com a velocidade. O time, ele deve ficar preocupado com a entrega, com agregar valor. O foco eu acho que assim, conforme você tinha perguntado, né, como fazer o time focar na entrega, no agregar valor. Eu acho que quando você começa uma sprint e define o que vocês vão entregar, é crucial deixar claro para o time qual é a missão daquela sprint, o que ele vai agregar de valor naquilo. Naquele momento, ele já vai ver o valor da entrega. E aí ele já vai começar a contribuir para isso. A questão da velocidade de acompanhar, o líder faz esse acompanhamento e acho que levanta sutilmente quando você vê algum problema. Pessoal, ó, acho que a gente vai ter que fazer um plano de ação. E aí você atua, se você vê realmente que uma pessoa está com algum problema de disfunção, não está conseguindo entregar,
você faz um feedback construtivo com ela, entende o que está acontecendo, entendeu? Não precisa ficar claro para o time, porque daí eu concordo, senão a gente vai ter o time muito focado em velocidade e ser tarefeiro e não em agregar valor. Legal. Pessoal, é isso por hoje. Vivi, foi muito bacana, parabéns. Pessoal, obrigado pela presença, pelo acompanhamento. Como sempre, isso vai estar disponível lá depois nos nossos canais. Vocês vão poder assistir novamente, compartilhar com as pessoas que vocês quiserem. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Obrigada.